Oi, gente, tudo bem? Eu estava ali agora terminando algumas coisas dos preparativos do aniversário da Amanda e estava pensando no dia em que eu descobri que eu estava grávida. E foi uma história muito assim confusa e engraçada ao mesmo tempo. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês de como foi essa descoberta. Mês que vem, dia 10 de dezembro, a Amanda vai fazer 2 aninhos. E eu lembro como se fosse ontem, o dia em que eu descobri que me deram a notícia de que eu seria mãe. É, Na época eu morava em Rio Verde, tinha 3 anos que eu morava em Rio Verde e eu tinha 3 anos de casada. E eu estava fazendo faculdade na época, meu esposo fazia faculdade também. E bem na época eu estava passando muito mal com cólica renal. Então, assim, eu tava sentindo muita dor, tava fazendo um acompanhamento com o urologista e ele ia me pedir um exame que, pra quem tá grávida, é um risco muito grande. E ele ia me pedir a tomografia computadorizada para ver se tinha cálculo renal, tudo, confirmar quantos tinham. E ele pegou, e como eu sempre senti coisas além da cólica renal, quando ela vem, eu sinto dor de cabeça, eu sinto ânsia de vômito, eu sinto muita coisa. Aí o doutor Ronaldo virou pra mim, que era o urologista que me acompanhava na época. Aí ele falou: Thalita, você tá sentindo umas coisas assim que não tem muito a ver com cólica renal. E na época eu tinha feito o exame de urina, tinha constatado que eu tava com infecção de urina e também estava sentindo cólica renal. E eu ia ter que fazer tanto essa tomografia como um exame que você toma contraste na veia, tudo. E é muito complicado esse exame. E aí ele pegou e falou assim: então, por você estar sentindo todas essas coisas, eu vou te passar um exame de gravidez, um beta. Você vai ali no laboratório, faz. E isso era no dia 4 de abril. Eu peguei e falei pra ele: doutor Ronaldo, eu não tô grávida. Pelo amor de Deus, vamos fazer esses exames logo pra ver se aumenta a dosagem do remédio, se corta essa dor, porque eu tô sofrendo demais. E aí ele: não, por precaução, vamos fazer esse exame, tudo. Na época eu tomava anticoncepcional, tomava remédio. E assim, um dia eu tomava de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, mas tomava. Então só os horários que davam uma oscilada aí, mas eu tomava remédio. Então pra mim era certeza que eu não estava grávida. Isso foi no dia 4 de abril, então eu fui no laboratório, saí de lá, fui no laboratório e fiz o exame, o beta qualitativo, que é aquele que te dá o resultado pronto, positivo ou negativo. E eu esperei à tarde, fui pro escritório, trabalhei normal. E aí deu o horário que o exame ficou pronto. Eu fui lá no. Abri, entrei no site, tudo abri, tinha dado negativo. E aí eu liguei para ele: doutor Ronaldo, o exame saiu, deu negativo. Vamos marcar logo o exame que eu tenho que fazer, tudo. Aí ele pediu pra eu passar no consultório dele. Eu passei lá no consultório dele e ele: olha, Thalita, o certo seria que nós esperássemos 15 dias para repetir esse exame. Eu: meu Deus do céu, o senhor não tá me entendendo, eu não estou grávida. Vamos fazer logo, o exame de sangue deu negativo, o senhor quer mais o quê? Aí: não, vamos esperar 15 dias, enquanto isso você toma o Buscopan, tudo. E aí eu falei pra ele: doutor, Buscopan pra mim tá sendo a mesma coisa que água. Não tá fazendo efeito, eu tô com muita dor, tava com crise, já tinha tomado soro na veia, já tinha tomado Buscopan na veia, nada tava fazendo efeito, do tanto que eu tava sentindo dor. E aí, por fim, eu tive que esperar os 15 dias. E até esperar o dia 19 de abril de 2012, nesse meio tempo foi o meu aniversário, dia 11 de abril. E nesse dia, os meninos do escritório, eles tinham ido para uma reunião em Curitiba e eu tinha ficado no escritório sozinha nesse dia. E aí, quando foi assim, logo depois do almoço, umas 2 horas mais ou menos, o interfone tocou e era o rapaz era uma entrega lá no escritório e era um buquê de flores que meu esposo tinha mandado pra mim. E aí, na hora que aquele buquê de flores chegou, eu fiquei toda empolgada, liguei pra agradecer tudo e coloquei na bancadinha que ficava assim atrás de mim. E o tempo foi passando e aquele buquê foi incendiando assim
o escritório, foi tudo com aquele cheiro e eu fui ficando ruim, minha cabeça foi doendo, meu estômago foi embrulhando, a boca foi salivando. E aí eu peguei lá, o escritório era uma casa. E aí eu levei o buquê lá pra área, deixei o buquê lá, mas parece que aquele cheiro não ia sair daquela sala nunca mais. Só de falar me dá, só de falar ficou ruim com o cheiro daquelas rosas. E aí, tá, deu o horário do Hernani vir me buscar. E aí eu falei pra ele que eu tava passando muito mal e eu tinha que ir pra faculdade porque eu tinha prova na época. E eu fazia fisioterapia e no dia era prova prática. E entrar pro laboratório com aquele cheiro de formol, mexer naqueles cadáveres, eu por fim eu fiz a prova igual o nariz, porque eu passei muito mal, muito mal. Fiz a prova rapidinho. E aí a gente teve prova no primeiro horário e no segundo nós não íamos ter prova. E minha colega me chamou para ir num restaurante lá em frente, que eu sou apaixonada em macarrão, eu amo macarrão. E lá serviu um macarrão perfeito. E aí nós fomos lá. Quando o prato com macarrão chegou, eu olhei para aquele prato e eu, Larissa, não vou conseguir comer. Ela, Thalita, isso é beber. Aí eu, que beber, Larissa, pelo amor de Deus, eu tô com crise que eu tô até arrepiando de tanta dor. Aí ela, não, eu acho que isso é beber. Eu, não, não é beber, não. E aí tá, o Hernani veio me buscar e aí a pergunta. Mo, você quer ir no rodízio de peixe, comemorar seu aniversário? Ai, meu Deus, logo no rodízio de peixe. Aí eu, ai, mo, vamos, né? Fazer o quê? E aí nós fomos. Gente, na hora que eu cheguei lá, eu tava tão agoniada e aqueles peixes passando, aquele camarão passando e aquele cheiro de comida e eu fui ficando ruim. Eu, amor, pelo amor de Deus, vamos embora, eu não tô aguentando. E aí nós fomos embora, eu nem comi direito. E aí, graças a Deus, o dia acabou. Eu tava muito ruim, eu achei que aquele dia não ia terminar nunca mais. E aí fui, no outro dia trabalhei, e aí passando muito mal. Chegou o bendito dia 19. E aí fui cedinho, antes de ir pro escritório, fui cedinho no laboratório e fiz o beta quantitativo, que é aquele que te dá os números, a quantidade de hormônio que você tem no organismo, tudo para saber se é positivo e negativo. Então, esse resultado, abaixo de 5, ele era negativo, e acima de 25 era positivo. E aí fiz o exame, fui lá, tirei o sangue e esperei e fui pro escritório. Aí à tardezinha, era umas 2h30, 3 horas, o meu telefone tocou a mensagem do que o exame estava pronto. Entrei no site, abri o exame, tudo. Aí tava muito mutuado lá no escritório, tava cheio de cliente, tudo. E aí eu olhei rapidão o exame, 1,5. Aí, gente, 1,5 é acima de 5, então não tô grávida, deu negativo. Mandei o link pro meu esposo, Mo, olha aí, tá negativo, 1,5. Vocês não me ajudam, eu passando mal, o médico não ajuda fazendo os exames, ninguém me ajuda. Aí tá, fui atender os clientes, tudo, de repente meu celular tocou, era o Hernani. Aí eu atendi, pode falar? Aí eu, rapidinho, Mo. Aí ele, Mo, da onde você tirou 1,5? Aí eu, ai, tá aí no resultado, 1,5. E só é positivo acima de 25. Tô grávida, não. Aí ele ficou calado assim. Ele, Mo, que 1,5? 1.500, Mo. Gente do céu. Quando ele falou isso, me deu um desespero tão grande que eu entrei lá no site rapidão de novo. Olhei, eu não sei como eu não tinha visto aqueles dois zeros. Era realmente 1.500. Aí eu fiquei olhando pra tela do computador, desliguei o telefone. Aí minha colega que tava do lado, o que foi, Thalita? Aí eu, Josi, pelo amor de Deus, entra aí e olha se acima de 1.500 é positivo o resultado. O meu deu 1.500. Aí ela entrou lá naquele site do Yahoo que tem um monte de perguntas, sempre tem uma parecida com a sua. E aí ela entrou lá, acima, meu resultado beta deu 1.500, estou grávida. E aí na hora que abriu a tela, nossa mesa ficava um do lado do outro, assim, aí eu só olhei assim pro computador dela, aí eu tava lendo. Gravidíssima. Aí o outro, parabéns, você vai ser mamãe. Nossa, totalmente grávida. E eu não tinha reação, eu não tinha reação.
E aí veio tudo na minha cabeça, aquele mutirão de coisas, aquela multidão de pensamentos. Como que eu ia cuidar de uma criança sozinha? Sem minha mãe perto, sem minha sogra, sem minha. Sabe? Todo mundo que podia me ajudar, não tinha ninguém. Era muita responsabilidade, minha faculdade, o que, que eu ia fazer? Eu ia ter que trancar e tá, e tá. E aquela coisa que você pensa, porque nós não estávamos esperando. Eu me prevenia. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Só que aí e eu fui ficando assim, fui ficando meio ruim. Os meninos me levaram pra cozinha, me deram um copo com água. E a Josi, imprime esse exame, leva lá no Dr. Ronaldo, tira essa dúvida logo. Mas no fundo ela sabia que aquilo lá era realmente um positivo. Eu também sabia, né? Mas fui lá no Dr. Ronaldo. E aí ele grifou de amarelo bem grande o resultado. Parabéns, você vai ser mamãe, tá? Gente, deu um certo desespero porque nós não estávamos planejando. Só que eu nunca vi, nessa altura do campeonato já era mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu peguei o resultado mais ou menos uns 3. Então, eu nunca vi uma pessoa mudar de sentimento tão rápido. Porque do desespero eu fui pra felicidade, assim, ó, em prazo de 1 hora. E aí, 4 horas, 5 horas da tarde, toda a nossa família já estava sabendo. Todos os nossos amigos lá de Rio Verde, da igreja, já estavam sabendo. E nós ficamos muito, muito felizes com a notícia. E por mais que não tenha sido, não estava incluso nos nossos planos, eu tenho certeza que a Amanda fazia parte dos planos de Deus para as nossas vidas, porque a Amanda não poderia ter vindo numa época melhor. E para mim foi assim, a prova de que Deus existe, de que a Amanda é a expressão da fidelidade de Deus na minha vida e eu sou muito grata a Deus por ela, porque cada dia que passa eu me apaixono ainda mais por ela. Cada sorriso que ela me dá, eu me sinto privilegiada de poder ser a mãe da Amanda. E eu tenho certeza que a Amanda, ela é a expressão da graça de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus é quando uma pessoa não merece aquilo e mesmo assim, por ele nos amar tanto, ele acaba nos dando. Então, a Amanda é uma graça de Deus nas nossas vidas. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu o privilégio, nos abençoou de poder ser a mãe da Amanda. E meu esposo, eu tenho certeza que ele pensa da mesma forma com relação a ser o pai da Amanda. E eu sou muito feliz, eu sou muito grata a esse privilégio que o Senhor nos deu. E eu também sou prova de que uma gravidez não planejada, ela também pode ser um motivo de bênção nas nossas vidas. E como eu falei, podia não fazer parte dos meus planos, mas como diz a palavra de Deus, né? O homem sonha, o homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. E eu confiei no Senhor esses 2 anos que eu tenho a Amanda. E ele me capacitou, ele me ajudou. Com 3 semaninhas só, a Amanda pequenininha, eu já cuidava dela sozinha. É incrível como o Senhor nos dá e como o Senhor nos capacita. E graças a Deus tudo correu bem. Tive alguns episódios que um dia eu conto pra vocês, mas deu tudo certo. E graças a Deus a Amanda é uma criança saudável, a Amanda é uma criança que esbanja vida, que esbanja graça. O nome dela faz todo sentido, porque o nome da Amanda significa digna de ser amada. Ela realmente é digna de ser amada. Não é porque é minha filha, mas ai, gente, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. E se eu tivesse antes a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito igual meu esposo falava. Ele brincava que se dependesse dele, eu voltaria grávida da lua de mel. Então, na época eu não tinha planejado a Amanda, só que eu tenho certeza que por esses 2 anos eu não sei como eu consegui sobreviver 24 anos da minha vida sem ela. Então eu teria tido ela muito antes, se eu soubesse que seria tão bom, se eu soubesse que seria tão gratificante assim ter ela conosco. Então é isso, gente. Eu amo minha filha. Foi uma descoberta assim meio turbulenta, mas graças a Deus, na época certa, por causa dessa cólica renal, eu tive uns contratempos durante a gestação. Em um outro vídeo eu conto pra vocês. Só que
é como eu falei, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá sabedoria para ensinar, para disciplinar, para cuidar. E eu tenho confiado em Deus plenamente, porque eu sei que é Ele que cuida através de nós. Então é isso, gente. Foi assim que eu descobri minha gravidez. Eu queria saber, eu tenho recebido alguns e-mails de algumas pessoas falando tudo, e eu amo isso, gente. Então, interage comigo, conta pra mim como foi sua descoberta, conta pra mim como foi que você descobriu esse momento tão mágico e tão gratificante na sua vida. Vai ser um prazer receber os seus e-mails ou então receber seus comentários aqui. É isso, gente. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.